Bolsonaro está abatido e precisa de cuidados, diz Alberto Fraga às vésperas de julgamento de recurso no STF. Matéria do SBT News. Né? O Alberto Fraga, que é deputado federal lá de Brasília, é do mesmo partido do Bolsonaro, é tudo cupincha, né? Ele foi visitar o Bolsonaro e aí saiu, foi falar com a imprensa, dizendo a mesma coisa de sempre. Não, realmente, o Bolsonaro está abatido, nem quis falar do julgamento, nem quis saber de conversar sobre isso, ele prefere ficar quietinho, tranquilo, falando sobre outros assuntos, nem falamos de política, falou tudo isso para a imprensa, né? E diz que Bolsonaro está muito abatido, coitado, pobrezinho, muito triste com o que estão fazendo com ele, né? E conformado com a situação que está vivendo, ou seja, já está conformado que semana que vem, provavelmente, ou no mais tardar no fim do ano, que é o que esperam. Na verdade, os ministros também falam que assim, talvez não seja semana que vem não, tá? Tem possibilidade de ser um pouquinho mais para frente ainda, porque eles vão entrar com outras tentativas de embargos e isso também tem que ser julgado, tem que ser negado primeiro, todas as tentativas, né? Para só depois começar a cumprir a pena. Então é isso que a gente espera que aconteça com Jair Bolsonaro. Lamentavelmente é uma prisão fechada, pequena, de pouco tempo, lamentavelmente, mas só dele estar preso em casa e ser meio tirado de circulação, olha que alívio. Há quanto tempo a gente não ouve as baboseiras de Bolsonaro ou não lê nas redes sociais que Bolsonaro soltou essa ou aquela baboseira. Olha como o ar está mais puro com Bolsonaro preso em casa. Então, assim, já é uma coisa boa, tá? Eu sou muito realista, muito mais realista do que otimista. Então, já é uma coisa boa. Vamos nos conformar com isso. Eduardo Bolsonaro insiste que é candidato a presidente e volta a atacar Tarcísio. Olha só, cadê a novidade, hein? Eduardo Bolsonaro não dá o braço a torcer. Em participação num podcast que vai ao ar logo mais, o deputado insistiu que é um possível candidato a presidente em 2026. E olha, ó, palavras dele, tá? Abre aspas. Quem vai ser o candidato eu não sei, mas eu também vejo vitória na derrota. Se eu conseguir uma candidatura, se me deixarem concorrer, seria uma candidatura competitiva. Várias pesquisas dão conta disso. Ainda que de maneira arriscada apostássemos e eu viesse a perder, ainda assim seria um êxito de manter acesa a chama do conservadorismo da direita. Ele chama o bolsonarismo de conservadorismo, puro e simples. E não, é mais do que isso, né? É extremismo. E, inclusive, as ações do 03 aí, do Eduardo Bolsonaro, do Bananinha, demonstram claramente que ele é um extremista. As ações de perseguir, atrair o próprio país para tentar salvar o pai, essa intenção de destruir os inimigos, porque é isso, eles querem destruir os adversários, quem pensa diferente. Eles não querem debater, porque toda vez que eles debatem, eles perdem o debate, né? Então, com raríssimas exceções, raríssimas, mas assim, sempre levam lapada. Então, por isso, eles não querem debater, eles querem eliminar o diferente. E Eduardo Bolsonaro é muito mais do que conservador. Aliás, segundo um vídeo que circula, eu lembrei disso agora, infelizmente não tenho para mostrar, um vídeo que circula de um ex-amigo de Eduardo Bolsonaro, ele nem conservador é, tá? Ele finge que é porque dá dinheiro. Esse amigo aí divulgou um vídeo e falou, vai, me processa, falou para ele assim. E aí, até então não foi processado. Então, quem cala, consente, né? Tarcísio começa a montar time de campanha, o grupo já atendeu presidenciáveis. Olha só, o Tarcísio diz que não é candidato a presidente, que é candidato a governador, né? Mas olha só, vai vendo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, iniciou a montagem do time que fará sua campanha em 2026. Aliás, mantém o discurso de que seu foco é a reeleição no estado, em São Paulo. Mas o grupo que está sendo consultado pelo governador para trabalhar com ele tem histórico de atuação em disputas pela presidência da República. Então é o seguinte, Tarcísio de Freitas está negociando com publicitários, com coordenadores de campanha e técnicos de nível que já fizeram 2 eleições presidenciais, mas ele diz que não é candidato a presidente, né? Que ele vai ser candidato ao governo. O que é isso aí? Sabe aquele jogador? Porque é o seguinte, se ele sentir que vai perder, que o Lula está popular, porque agora esse negócio da operação aí já deu um impacto na imagem do governo, né? As pesquisas já começaram a mostrar isso.
E logo, logo a gente vai perceber que isso vai ter impacto na aprovação do Lula também. Tá? Vamos ficar de olho nas próximas pesquisas que já vão pegar esse impacto, mas os trackings diários já mostram que existe uma mudança do humor do eleitorado brasileiro. E aí você aguarde para ver nas pesquisas que esse resultado vai aparecer. Então o Tarcísio é aquele jogador que fica aquecido, né? Esperando para entrar. Ó, se der mole, se a condição virar, se o vento virar, eu saio a presidente. Se o vento não virar, o Lula tiver favoritão, eu abraço a candidatura a governador do estado, fica aqui mesmo. É isso, essa é a estratégia do Tarcísio. Então, assim, por via das dúvidas, contrata um cara nível presidente, porque se eu vai que eu precise, né? Então, essa é a jogada do Tarcísio, então. Enfim. Sigamos aqui, ó. O Lula falou que vai ligar para o Trump. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Vocês já sabem o meu nome, né? Espero que sim. Enfim, o Tarcísio já foi. É essa matéria aqui que eu quero mostrar para vocês, ó. O Lula falou que vai ligar para o Trump, que está demorando, está atrasando muito a negociação lá das tarifas. Lula disse que ligará para Trump se não houver avanço na negociação com os Estados Unidos até o fim da COP30. Então é o seguinte, a gente está aqui na COP, os Estados Unidos já não mandaram ninguém, né? E aí a gente quer negociar, resolver essa parada das tarifas. Parece que tinha uma reunião agendada para a semana que vem entre os ministros brasileiros, o Fernando Haddad, o Mauro Vieira, o Fernando Haddad da Fazenda, né, da Fazenda, o Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores, e o Geraldo Alckmin, que além de vice-presidente, é o ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. Então os três iriam para os Estados Unidos fazer uma reunião com a equipe do Trump, lá os seus correspondentes, seus ministros lá também, que lá chama secretário, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que caso as negociações entre o Brasil e os Estados Unidos não avancem até o fim da COP30, a Conferência Climática das Nações Unidas, que será realizada em Belém pelas próximas semanas, ligará novamente para o líder americano Donald Trump. Então é o seguinte, a COP vai até mais para o fim do mês aí, né? Se até lá não sair um acordo, porque já tinha uma negociação engatilhada, encaminhada, parece que deu uma esfriada. E por conta disso, os caras o Lula está falando, ó, como o Trump me deu o telefone dele, falou, ó, se quiser me liga, qualquer coisa me liga, o Lula falou que vai ligar. Então, aguardem aí se não tiver resultado agora. Se na semana que vem essa turma brasileira aí, o Alckmin, o Haddad e o Mauro Vieira, forem mesmo para os Estados Unidos fazer a negociação, já é o sinal que o Lula está esperando do governo dos Estados Unidos, né? Enquanto isso, o Trump está segurando, está fingindo que não é com ele. Essa que é a real, né? Responde uma coisa para mim, você quer uma oportunidade de ter uma renda extra trabalhando de casa, 100% home office? 100% mesmo, enfim. Pode ser algo, você que só tem meio período livre, quer ganhar uma grana e tal. Existe um montão de oportunidades, um montão. Você precisa saber onde elas estão e o que você precisa saber para participar delas. E tem um lugar que te ensina isso, que é a Escola de Negócios Digitais, tá? O Carlos Matos, por exemplo, ó, tá um pé nas duas canoas, não largou o emprego, mas ele chega em casa e vai trabalhar no home office dele, que ele já fez a oportunidade dele e já está ganhando dinheiro, ó. $643, tá? Isso aí dá R$3.200 de renda extra para ele, fora a grana que ele ganha no emprego principal, né? Ó, o Paulo Rodrigues está há 4 meses se dedicando a esse trabalho home office, já está integral. Ele não tem outro emprego, não. $2.154, isso dá R$11 mil aproximadamente, tá? Por mês, ganhando em dólar. Se você quiser saber que oportunidades são essas, como é que funciona, clica nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo, ó, e você vai ser direcionado para uma conversa com o Clayson. O Clayson vai te explicar direitinho que parada é essa, e aí você vai entender. E se for bom para você, você entra. Se for bom para você, por que você vai saber? Porque tem um treinamento gratuito de 3 aulas que o Clayson vai liberar para você, já na sua conversa com ele inicial. E aí você vai poder entender tudo isso. Tem um monte de gente mudando de vida. Já mais de 100 mil pessoas já passaram pela Escola de Negócios Digitais. E tem mais, viu? Tem mais uma coisa. 15 milhões de brasileiros trabalham em home office. Você pode vir acima dessas pessoas.